eu tenho uma obra, Denise, chamada Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa. Difícil de achar essa obra. Mas é uma obra que fala muito do movimento espírita. E lá ela conta uma história muito interessante. Diz que quando eles estavam todos velhinhos, Leon Denis e Camilo Flammarion estavam velhinhos, iria acontecer um congresso mundial, internacional de espiritismo, e aí estavam numa reunião mediúnica, quando estavam na mesa, Leon Denis estava na mesa e estavam participando da reunião mediúnica e pá, o médium dá uma passividade. Kardec se manifesta. Mestre, eu vim para lhe dar um recado, Leon. Prepare-se para o congresso do ano que vem. Aí disse, tudo bem, senhor, eu posso até me preparar, mas quem vai conduzir as discussões sobre o espiritismo? Era um congresso de espiritualismo moderno, passava tudo. Quem vai conduzir as discussões sobre o espiritismo é Camilo Flammarion. Aí Kardec diz a ele, Flammarion não estará lá. Prepare-se, por favor. Não, ele estará, está tudo certo, ele vai. Camilo Flammarion não estará lá. Prepare-se para o congresso. E aí, poucos meses antes do congresso, Camilo Flammarion desencarna e Leon Denis é quem faz a palestra nesse congresso. Eles eram contemporâneos, eles eram de 1826, mais jovens do que Kardec, mas com muita proximidade com relação a ele. Então, nós temos aí duas figuras muito importantes. Leon Denis, temos a figura de Camilo Flammarion. Temos um terceiro personagem aí citado, que é Gabriel Delany, que o pai dele era amigo particular de Kardec, e Camilo Flammarion era mais jovem. E aos 18 anos é que ele é apresentado também, como Leon Denis, para a doutrina espírita, fica fascinado, e tinha em Kardec uma referência de conhecimento, de sabedoria, de bom senso, de tudo. E ele começa a escrever obras do ponto de vista do... Ele faz obras sobre a questão da imortalidade, trabalha muito numa obra Alma Imortal, e é quem resolve distender os aspectos da evolução anímica. Fora a obra de André Luiz, as discussões sobre evolução anímica estão na mão de Gabriel Delany. Então, são personagens muito importantes que estavam ali secundados na reunião, porque eles seriam os que iriam participar desse processo. E um quarto elemento também estava presente. O quarto que estava presente ali chamava-se Jean-Baptiste Cousteau. Cousteau é um personagem bastante interessante nesse cenário. Ele já foi até mais importante dentro do ambiente do movimento espírita. Ele foi um advogado que viveu a época de Kardec também e que, tornando-se espírita, assim como Camilo Flammarion, assim como Denis, assim como Gabriel Delany, como Gustave Gelley, como tantos outros daquele período, também escreveu as suas obras, Charles Richet, todos escreveram. Ele escreveu também. Mas o que o Jean-Baptiste Cousteau fez? Ele resolveu escrever uma obra que ele intitulou chamar Os Quatro Evangelhos. Não é porque fossem 4 tomos, é porque ele resolveu discutir os 4 evangelhos. Mas como foi que ele fez? A técnica foi a seguinte. Ele resolveu pegar uma médium e, através dessa médium, investigar, através dela, consultando os próprios autores dos livros, o que eles quiseram dizer. Chama Marcos aí. Marcos, é o seguinte aqui nessa passagem. Você colocou essa questão. O que você quis dizer com esse ponto que você colocou aqui? Aí o evangelista Marcos vai e apresenta sua posição. Então, ele foi trabalhando o seu conteúdo dessa maneira. E, do ponto de vista kardeciano, ele colide com um ponto fundamental do método de Kardec, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos. O único instrumento que Kardec conseguiu trabalhar como sendo o método espírita está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? A possibilidade de você, ouvindo vários grupos, e em vários grupos vários médiuns, observar se as comunicações são convergentes, para você tomar isso como verdadeiro. As palavras podem não ser as mesmas, mas pelo menos o fundo tem que convergir.
ele não usou esse método. Ele pegou um médium só e usou um médium. E ele, então, em cima disso, construiu um texto. Esse texto dele é um texto que ele traz algumas questões que são muito comentadas. A primeira delas é que Rustem vai apresentar para nós uma percepção onde ele diz que Jesus não teria sido uma pessoa física, não era um encarnado. Jesus era um agênere. Ele nunca foi encarnado, ele era um espírito que se materializava e se desmaterializava. Então, com isso, ele justifica Jesus aparecer após a crucificação, o corpo dele ter sumido. Então, assim, por que o corpo dele sumiu? Por que ele aparecia após a crucificação? Porque ele era um agênere, ele aparecia aqui, aparecia ali. Então, todas as cenas da vida do Cristo, na verdade, eram cenas da convivência de um agênere, ou seja, de um espírito materializado de maneira permanente ou duradoura, e não um espírito encarnado. Essa tese é uma tese que ela tem alguns problemas. Por exemplo, se isso é verdadeiro, o que foi a crucificação? Uma encenação? O que era o sangue na cruz? É certo para nós que, para o Espiritismo, a crucificação de Jesus não representa um martírio necessário para alguma coisa. Tivesse ele desencarnado de outra maneira, para a doutrina espírita, o que vale não é sua morte, mas sim sua vida. Mas, independente disso, você imaginar que um agênere se submete a um processo de crucificação e que ele, de certa maneira, simula dor, simula sofrimento, simula sangue, simula tudo, ele deixa de ser mestre, ele deixa de ser modelo e guia, na medida em que ele faz esse tipo de movimento. E algumas outras coisas que ele também colocou. Ele criou dentro da lógica que ele trabalhou a ideia de que o espírito, quando ele fica muito, muito, muito rebelde, mas muito rebelde, então ele sofre um processo de desconstrução. E ele volta como se fosse a não vou dizer que seja o princípio, porque ele volta a um animal chamado criptógamos carnudos. Criptógamos carnudos. É uma espécie de um vermezinho, né? Que a gente volta a ser caso a gente desobedeça a lei de maneira muito intensa. Então, o pensamento de Rustem acabou sendo muito, muito questionado depois de um certo tempo. Houve um período, até a primeira metade do século XX, ele ainda era muito mais presente dentro do movimento espírita. Mas na segunda metade do século XX, o próprio pensamento de Rustem começou a ser muito questionado e ele foi perdendo relevância. Hoje a gente praticamente não tem discussões sobre as obras dele. Mas ele estava presente, o que significa que ele era alguém relevante dentro desse processo. E, de certa maneira, como acontece com muitos de nós, a gente tropeça e não faz tudo o que deveria fazer. Mas ele estaria ali presente nessa grande reunião na qual nós observamos a presença do Cristo atuando nesse processo de apresentação de Kardec para aquele corpo de pessoas. Sobre a obra de Rustem, ela não desapareceu. Ela, na verdade, parou de ser estudada. Você até ainda encontra raríssimos grupos onde esse tipo de estudo ainda é feito. Nós temos alguns lugares onde, são poucos no Brasil, onde esses estudos ainda são realizados. É uma obra muito volumosa, são 1.300 páginas que ele traz, e Kardec fez alguns apontamentos sobre a obra dele, porque ela é de 1864. A codificação não estava nem concluída e ele fez uma obra, a parte de cima, como é que chama? Frontispício da obra, aquela coisa de cima, chama-se A Revelação da Revelação. Mas a revelação não estava pronta, era 1864, e ele já estava colocando a revelação da revelação. Ele poderia ter sido um grande colaborador com Kardec, mas isso não aconteceu. E acabou servindo a um propósito, porque sua obra continuou divulgando a ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação, e todas essas questões, acabou sendo útil, não é? E hoje há uma
diminuição bastante significativa de todas essas questões sobre a busca do pensamento de Rustem. E existe um ponto, já estamos falando de Bezerra, vou aproveitar para falar. As obras de Rustem foram editadas no período de que Bezerra era... Quando Bezerra foi presidente, foi quando as obras de Rustem passaram a ser editadas pela FEB. E muitas pessoas questionam, mas por que ele fez isso? É porque naquela época o movimento espírita estava extremamente dividido entre os que achavam que a obra de Rustem era válida e outros que não. Se ele dissesse não, ele teria rachado o movimento. Então, o que ele fez? Ele disse, vamos editar e vamos deixar que o tempo se encarregue de fazer a própria seleção. Então, a benefício de uma não ruptura do movimento, ele toma decisões. Cadê a obra de Kardec? Edita. Cadê a obra de Rustem? Edita. Pronto, gente. Está aqui. Agora vamos deixar as coisas prosseguirem. Assim, portanto, a gente vai perceber que, muitas vezes, a gente tem que aprender a jogar como no xadrez, né? Entregar uma dama para conseguir dar um checkmate, né? Sacrifício material para dar mate, que é um capítulo do xadrez. E aí ele, de repente, na expectativa de poder auxiliar nesse sentido, ele toma a decisão de editar as duas obras.